E aí pessoal, tudo bem? Aqui Alan Costa para falar com você de algo que pode até ser que você já saiba, mas eu acho que vale a pena repetir. O AAA lançou uma certificação em inovação e transformação digital, na qual eu serei pessoalmente o seu mentor. A ideia é que ao longo de 4 encontros nós possamos percorrer toda a trajetória de como fazer transformação digital e inovação na prática. Minha ideia é compartilhar tudo aquilo que eu aprendi fazendo esse processo mãos na massa numa série de empresas por onde passei, para que você possa, ao final de cada aula e do curso propriamente dito, se transformar num protagonista em processos de inovação e transformação digital na sua empresa, na empresa em que você trabalha. Nós vamos utilizar frameworks extremamente práticos, hands-on, para que você domine essa história que todo mundo fala aí de inovação e transformação digital. Acredite, não é tão complexo quanto alguns querem fazer parecer, e é muito mais fácil de fazer isso se você tiver as ferramentas práticas, e é isso que eu quero te ensinar. Mas a principal notícia hoje é a seguinte: as vagas, felizmente, já estão acabando. Quando a gente lançou esse programa, a gente teve uma repercussão que a gente não imaginava nem nos nossos melhores sonhos, e eu quero te agradecer se você já é uma das centenas de pessoas que estarão conosco. Se você ainda não é, corre que ainda dá tempo. As vagas estão acabando, mas ainda tem algumas, tanto para a primeira fase do programa, que é uma fase em que nós vamos compartilhar conhecimento e interagir num grupo maior de pessoas no curso propriamente dito. E se você entender que você precisa de uma mentoria direto comigo num grupo menor de pessoas, nós abrimos uma turma nova, porque a primeira turma já se esgotou, mas ainda tem algumas vagas na segunda turma. Então, corre lá que eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você tudo aquilo que eu sei para te ajudar nessa trajetória na direção de se tornar um profissional expert em inovação e transformação digital. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Eu sou o Alan Costa do AAA e hoje trazendo para vocês, meio que em primeira mão, uma ideia a respeito de como a gente pode utilizar um framework, uma espécie de modelo, para entender de que forma aplicar inovação orientada ao cliente de maneira prática. A gente tem visto o tempo todo na internet, nas livrarias, publicações que tratam de aspectos ligados a como gerar inovação dentro das empresas. Mas se você nos acompanha no AAA, você sabe que eu sou da opinião de que essa história toda, todo esse hype de inovação, está muito parecido com sexo na adolescência. Todo mundo está falando, mas muito pouca gente está fazendo de verdade. E aí, a maioria das contribuições que nós temos visto no mercado acabam falando especificamente sobre um tema ou outro ligado à inovação, por exemplo, a experiência, como se entregar uma boa experiência ao consumidor fosse a tradução de inovação. Conveniência, como se proporcionar soluções convenientes ao consumidor fosse inovação. E todas essas coisas, de fato, são inovação. Mas quando nós as analisamos de maneira estanque, a gente corre o risco de criar um bicho meio torto, um bicho meio manco. Porque falar de inovação de uma maneira concreta, em primeiro lugar, é muito menos palavrinhas bonitas, palavrinhas daquele jogo corporativo, do que qualquer outra coisa. E em segundo lugar, tem que ser colocado dentro de uma perspectiva que seja aplicável, que seja traduzida naquilo que é a grande motivação para se gerar inovação, que no final do dia é gerar algum tipo de facilidade para o nosso cliente, para o nosso consumidor, usando todo esse arcabouço de possibilidades que estão à nossa volta para que isso possa acontecer. Aqui nesse framework, eu tentei sintetizar de uma maneira fácil, de uma maneira visual, aquilo que eu tenho percebido que é o que tem ajudado as empresas que estão conseguindo obter resultados dentro desse jogo de inovação, de uma maneira que seja muito fácil de entender, de uma maneira que você possa utilizar essa referência, essa espécie de mandala, para que você possa fazer, quem sabe, um checklist das coisas com as quais você tem que se preocupar quando você estiver pensando em gerar algum tipo de inovação na sua empresa, no seu processo, na sua equipe, ou seja lá aonde você estiver precisando gerar algum tipo de transformação. Esse modelo ele é estruturado em torno de 3 grandes eixos, tendo, como eu expliquei antes, o cliente no centro.
Por que o cliente no centro? Porque eu já disse isso, né? A gente tem falado de inovação por um monte de razões, porque está na moda, porque é legal. Cara, gerar inovação faz sentido por causa de uma única coisa, por causa do cliente. No final do dia, isso tem que gerar nota fiscal, isso tem que se reverter em valor percebido pelo cliente, para que isso possa de alguma maneira ser aplicado, para que isso possa de alguma maneira ser considerado uma inovação concreta. Então, no centro de toda essa brincadeira aqui está o cliente. E em torno desse cliente, a gente tem três grandes dimensões. Uma dimensão chamada eficiência, uma dimensão chamada experiência e uma dimensão chamada conveniência. Por quê? Porque eu acredito que é a soma dessas três coisas que caracteriza a inovação. Como eu também já disse, analisar só o aspecto da eficiência, só o aspecto da conveniência ou só o aspecto da experiência, eu acredito, limita muito a nossa capacidade de entender inovação com todo o seu espectro amplo, com todas as suas possibilidades. Então, ao longo desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, eu vou tentar explicar para você qual é o racional por trás de cada um desses eixos e vou tentar explicar para você também quais são os 7 pilares que sustentam cada um desses eixos para que você possa, de alguma maneira, planejar a sua entrega de inovação dentro do seu ambiente. Nós vamos começar falando da dimensão eficiência. Como eu disse, temos aqui 7 pilares que seguram esse primeiro pilar de pé, o pilar da eficiência. Esses pilares começam pela ambidestria. O que é a ambidestria? A ambidestria é uma característica mais facilmente compreensível quando nós falamos de pessoas ambidestras. Pessoas ambidestras são aquelas que conseguem escrever tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Quando a gente leva este raciocínio, analisando o universo da eficiência a serviço de inovação para o mundo empresarial, a gente fala de ambidestria para caracterizar empresas que são capazes de fazer duas coisas que, teoricamente, e até pouco tempo atrás, eram meio que inconciliáveis. Que coisas são essas? De um lado, alto índice de espaço para criatividade e inovação. De outro lado, alto índice de eficiência em processos. E por que essas coisas eram tidas como incomuns, impossíveis de serem conciliadas? Porque ambientes que são inovadores e que têm espaço para inovação, tipicamente são ambientes um pouco caóticos. São ambientes onde há espaço para improviso, espaço para experimentação e erro. Do outro lado, empresas muito focadas em processo e em eficiência são empresas que não têm esse espaço para criatividade, não têm esse espaço para inovação. Por quê? Porque é óbvio, experimentação e tentativa e erro não são compatíveis com processos altamente eficientes. Mas hoje nós sabemos que empresas que querem inovar têm que ser capazes de conciliar essas duas coisas. O maior exemplo que a gente tem, ou um dos maiores, é o Rock in Rio. Rock in Rio foi realizado no Brasil há poucas semanas. Nós, você sabe disso, publicamos um livro contando a história do Rock in Rio do ponto de vista do seu modelo de negócio. E o que a gente descobriu foi uma ambidestralidade impressionante dentro do Rock in Rio. Porque imagine você o nível de criatividade que os produtores, os criadores do Rock in Rio têm que ter para criar um festival que recebe 100, 110 mil pessoas todas as noites com uma série de atrações incríveis que já extrapolou em muito o conceito da música. Mas, ao mesmo tempo, imagina o nível de profissionalismo, o nível de sofisticação nos processos necessários para se construir uma cidade do rock capaz de receber essas 100 mil pessoas. E o Rock in Rio consegue fazer isso com maestria. Então, o primeiro desses pilares aqui na dimensão de eficiência é que a gente tem que desenvolver a capacidade de ter uma empresa ambidestra. O segundo desses pilares é mentalidade digital. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo muita gente querendo inovar em processos analógicos, transformando o analógico em digital pela adoção de alguma tecnologia, mas sem mudar o raciocínio, a mentalidade que está por trás desse processo, tentando transformar aquilo que é digital num digital que tem tecnologia analógica agregada. Um exemplo concreto disso, eu sempre falo do exemplo dos hotéis, que adoram nos colocar um trabalho que não deveria ser nosso quando a gente chega num hotel, que é aquela fichinha da Embratur famosa que provavelmente você também já teve que preencher para entrar num hotel. Outro dia, numa das viagens que fiz, e eu viajo muito, eu cheguei num hotel que o rapaz abriu a tela do computador e começou a me perguntar uma série de coisas, eu passei as informações que ele pedia e ele imprimiu a ficha da Embratur para que eu assinasse. Ou seja, eu não precisei preencher a ficha, é verdade.
Mas o processo continua analógico. Ele só tirou do papel e transportou para o computador agregando algum tipo de tecnologia. Não é disso que a gente está falando quando a gente está falando de inovação. Inovação, de fato, seria mudar essa mentalidade analógica no caso do hotel, para que, por exemplo, eu pudesse fazer um check-in social e capturar dados de alguma rede social minha, sem que eu tivesse que preencher formulários ou assinar as coisas. Então, o segundo desses pilares é a mentalidade digital. Terceiro pilar, Big Data e demografia. Estamos vivendo num mundo que produz dados como nunca antes na história. E esses dados nos dão uma série de pistas sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta, inclusive sobre os nossos consumidores, sobre os nossos clientes. Empresas que estão conseguindo gerar inovação de maneira acelerada e efetiva são empresas que têm como um dos pilares da eficiência aprender como utilizar essas informações oriundas de grandes repositórios de dados, muitas vezes conectando isso com aspectos demográficos. É o que, por exemplo, o Alibaba fez na China, quando ele identificou mais de 100 milhões de idosos que não faziam compras por comércio eletrônico porque não conseguiam utilizar os aplicativos móveis nos seus celulares porque as fontes eram pequenas. Juntando essa informação demográfica da quantidade de idosos na China com a realidade de que havia uma possibilidade de incluir esses idosos no processo de comércio eletrônico, eles simplesmente criaram um aplicativo que tem letras grandes. E dessa forma, eles incluíram no comércio eletrônico milhões de chineses que não poderiam fazer isso de outra maneira. O quarto desses pilares é integridade e propósito. Eu não acredito em empresas que sejam inovadoras que não consigam estabelecer esse pilar de integridade e propósito de uma maneira muito claramente estabelecida. Por quê? Porque a gente sempre fala isso no AAA. Inovação depende muito menos de tecnologia e depende muito mais de pessoas. E essas pessoas, para que componham um time capaz de gerar inovação em qualquer ambiente, precisam estar conectadas a um propósito maior. Precisam perceber que fazem parte de um propósito mais amplo, que estão conectados com algo que é muito maior do que apenas criar um negócio para ganhar dinheiro, para que elas possam dar o seu melhor. E é a partir daí que a gente começa a gerar inovação. O quinto pilar é engajamento com o cliente. E aqui eu não estou falando de foco no cliente. Até porque a gente vê um monte de empresa por aí que diz que tem foco no cliente, mas quando a gente vai ver no final do dia, a coisa não é bem assim. Você provavelmente em algum momento da sua vida deve ter recebido uma ligação do gerente de um banco que diz que tem foco no cliente e ele te ligou para te oferecer algo como título de capitalização. É sério que uma empresa que tem foco no cliente liga para alguém para oferecer título de capitalização? E isso não faz o menor sentido. Quando a gente está falando de engajamento com o cliente, é a possibilidade de co-criar as soluções que vão resolver os problemas desse cliente de uma maneira conjunta, de uma maneira integrada. É envolver o cliente nos processos da corporação de maneira que ele quase que se funda àquilo que a gente está fazendo e se sinta parte de todo o processo de entrega do valor que se espera entregar. O sexto pilar, sistema de recompensas. As pessoas vão atrás daquilo que elas são motivadas a ir. E dentro das organizações, evidentemente, nós temos sistemas de recompensas. O que eu quero dizer com isso? Empresas que são capazes de inovar, tendo como uma das suas dimensões uma eficiência voltada à inovação, são empresas que têm um sistema de recompensas que reconhece não apenas os produtos que dão certo, mas que reconheça também aquilo que não dá certo. Empresas que querem ser inovadoras precisam ter espaço para experimentação, precisam ter espaço para que as pessoas tentem coisas novas, para que as pessoas experimentem. E aí, à medida em que criamos mecanismos de recompensa, que muitas vezes até podem chegar a recompensar o erro, desde que o erro seja um erro que faça sentido, um erro tentando criar algo verdadeiramente inovador, conseguem caminhar a passos mais largos na direção de se tornarem eficientes do ponto de vista da inovação. E o último desses pilares é o que eu batizei de soft skills. Nós continuamos, na maioria das empresas, contratando pessoas baseado naquilo que elas sabem. Qual é a formação, qual é o curso, onde é que elas estudaram? E no final do dia, o que faz a diferença no processo de inovação não são essas competências, são aquilo que o mercado convencionou chamar de soft skills, que numa tradução aproximada é o que a gente faz com esse conhecimento que a gente tem. É a capacidade de atuar colaborativamente, é a capacidade de atuar em equipe, é a capacidade de estabelecer conexões, a capacidade de abstração, de enxergar o todo, de fazer conexões
para se criar projetos, produtos e propostas que sejam verdadeiramente inovadoras. Então, são esses os 7 pilares da primeira dimensão desse nosso modelo, desse nosso framework, que é a dimensão da eficiência. Muito bem. A segunda dimensão, que se soma à dimensão de eficiência, é a dimensão da conveniência. Nós temos falado muito a respeito disso. Uma das grandes sacadas hoje, quando nós pensamos em gerar inovação, é olhar para a inovação como a possibilidade de gerar conveniência para o nosso consumidor. E aí a gente começa aqui pelo fator humano. O que eu quero dizer com fator humano? Conveniência é algo que faz sentido para as pessoas. Então, muito mais importante do que ter aquele olhar para a tecnologia, que a gente às vezes critica aqui no AAA, é ter o olhar para o humano. É o fator humano que determina de que forma essa conveniência vai ser gerada e de que forma o valor a partir dessa conveniência vai ser percebido pelo nosso cliente. O segundo desses pilares é o que o mercado batizou de e-commerce ou automated commerce, o comércio automatizado. Por que isso gera conveniência? É simples. Vamos imaginar coisas, por exemplo, como o que a startup Freda está fazendo para gerar conveniência para os seus consumidores e para os seus clientes. No caso, para as suas consumidoras e para as suas clientes. O Freda é uma plataforma na internet onde mulheres podem se cadastrar e informar alguns dados a respeito de si para o Freda. A partir dessas informações, baseado num algoritmo de inteligência artificial, o Freda começa a aprender como funciona o corpo dessas mulheres com o intuito de identificar e diagnosticar de uma maneira precisa como funciona o ciclo menstrual de cada uma das suas mulheres que são clientes. Por que ele faz isso? Simples, para oferecer conveniência. O objetivo é que todas as mulheres clientes do Freda, 3 dias antes do início do ciclo menstrual, recebam na sua casa o kit necessário para passar pelo período menstrual. Com absorventes, tampões, chocolate, se for o caso, uma arma para matar alguém, não importa. Aquilo que a mulher precisa para que ela passe por aquele período vai ser entregue na casa dela com 3 dias de antecedência, exatamente antes de começar o ciclo menstrual. De uma maneira completamente automatizada, sem que ninguém tenha que fazer nada. Isso oferece conveniência para o cliente e a gente está cheio de oportunidades desse tipo à nossa volta. O terceiro desses pilares é o M-Commerce. Depois do E-Commerce, que é o Automated Commerce, nós vamos para o M-Commerce, comércio móvel. Não dá para a gente imaginar conveniência sem que a possibilidade de consumo esteja no celular dos nossos clientes. Nós todos sabemos disso a partir da nossa própria perspectiva. A maior parte daquilo que consumimos, a maior parte daquilo que fazemos através do nosso celular. Portanto, a gente tem que pensar em estratégias para que esse ciclo de inovação possa ser bem sucedido, de entregar o valor que nós esperamos criar através de plataformas móveis. O quarto desses pilares é o trabalho a ser feito, que é uma tradução livre do inglês job to be done. Esse é um conceito que não fui eu que criei, é claro. Esse é um conceito que vem de Clayton Christensen, o pai da inovação disruptiva e um dos autores mais relevantes do mundo na área de inovação. O que o Clayton afirma é que todas as empresas, todos os clientes, sejam eles empresas ou pessoas, eles têm uma série de jobs to be done, ou de trabalhos a serem feitos. Segundo ele, o segredo das empresas inovadoras é buscar formas de gerar conveniência identificando esses jobs to be done, que muitas vezes não são percebidos nem mesmo pelos próprios clientes. O que o Clayton afirma é que toda empresa, todo consumidor, das duas uma, ou ele tem um job to be done, um trabalho a ser feito, que está sendo feito por alguém, mas que talvez não esteja entregando uma percepção de valor tão clara, ou muitas vezes existem trabalhos a serem feitos que não são terceirizados para ninguém, que são feitos pela própria empresa e pelo próprio consumidor, mas não porque eles desejem, mas simplesmente porque eles não encontram ninguém que faça isso por eles. Aí está uma grande oportunidade de se gerar inovação com um olhar de conveniência. O quinto desses pilares é o que eu batizei de time saver, na falta de uma expressão melhor, mas que se a gente traduzir para o português, é algo como empresas que são capazes de poupar o tempo dos seus clientes. O maior ativo que qualquer um de nós tem, que eu tenho, que você que está me assistindo tem, é um negócio chamado tempo. E eu gosto muito de falar disso porque tempo, se você parar para pensar,
é o recurso mais democraticamente distribuído. O dia de todo mundo no planeta tem 24 horas e algumas pessoas fazem milagre com essas 24 horas, enquanto outras não são capazes de fazer tantas coisas assim. Mas se tempo é o recurso mais democraticamente distribuído, se o dia de todo mundo tem 24 horas, a grande sensação de conveniência que você pode proporcionar para o seu cliente, para o seu consumidor, é dar a ele a sensação de que você está poupando o tempo dele. Eu gosto muito de um exemplo que tem aqui no aeroporto de Curitiba, onde fica a sede, a matriz do AAA, que é uma empresa que criou no aeroporto de Curitiba uma espécie de fast track para a fila do raio-x. Isso é sensacional, isso dá uma percepção de valor pela economia de tempo que me gera, que é imensurável. Eu viajo muito, porque a minha atividade profissional me exige, e cada vez que eu vou ao aeroporto, a única coisa que é imponderável no meu cálculo de tempo para que eu não perca o voo é a fila do raio-x. Às vezes eu chego lá, não tem ninguém. Às vezes eu chego lá, a fila está lá fora no aeroporto, eu tenho meia hora para passar naquela fila. Portanto, cada vez que eu vou ao aeroporto, eu tenho que prever meia hora para passar na fila do raio-x. Na maioria das vezes, essa meia hora é perdida, porque não tem tanta gente assim no raio-x. Muito bem, o que esses caras fizeram por mim? Eles criaram um cartão que me dá acesso a uma fila de raio-x que é exclusiva para quem tem esse cartão, de quem é associado a esse serviço. Esse serviço me custa R$ 299 por ano. Eu pagaria com tranquilidade uma soma muito maior do que essa, porque o que esse serviço faz por mim é poupar tempo útil da minha vida. E isso é uma coisa que, para mim, absolutamente não tem preço. O sexto pilar dessa segunda dimensão de conveniência é o que eu chamo de presença invisível. O que é presença invisível? É a capacidade que você tem que ter de dar ao seu cliente, ao seu consumidor, a sensação de que você sempre está lá por ele, mas de uma maneira que não seja intrusiva. Muitas empresas, ao tentarem fazer isso, acabam passando uma imagem de que, cara, você está incomodando o cliente, você está perto demais do cliente, mais do que você deveria. A grande sacada é procurar formas, encontrar maneiras de, sempre que esse consumidor, esse cliente precisa de você, que ele tenha a sensação de que você está lá. Seja no celular, seja através de uma plataforma, seja de que forma for. Mas isso gera proximidade e isso também aumenta a possibilidade de explorar essa dimensão de conveniência. E o último pilar da dimensão conveniência é o que eu chamo de entrega, que nada mais é do que a entrega. É como você entrega aquilo que você está prometendo. É como você tangibiliza o valor que você pretende criar. E aí a gente vai cair no chavão. Eu não gosto muito de usar os exemplos das grandes empresas que estão mais do que batidos, mas a gente não tem como fugir da Amazon quando a gente fala disso. A Amazon tangibiliza a entrega da conveniência que ele oferece para o cliente de uma maneira como nenhuma outra empresa provavelmente é capaz de fazer isso, criando todos os tipos de artifícios para que, desde o momento em que o consumidor comece a interagir, a ter uma experiência, que é a nossa próxima dimensão, no site da Amazon, até o momento em que a entrega de fato aconteça, para que tudo isso aconteça sem nenhum tipo de atrito e dê ao consumidor a sensação de que tudo o que a Amazon faz por ele é entregar conveniência. Muito bem, e a última dimensão desse nosso modelo, desse nosso framework de inovação orientada ao cliente, é o que eu chamei de experiência. Vivemos a era da experiência. Super legal, mas como é que eu tangibilizo isso? O primeiro desses pilares é o que eu chamei de personalização. Hoje nós temos tecnologia para transformar cada um dos nossos consumidores num ser único, num cliente único, criando possibilidades de personalização que eram impossíveis até então. A Lego, por exemplo, é uma empresa que faz isso com maestria. A Lego criou uma loja onde você pode entrar, tirar uma foto do seu rosto e criar um joguinho daqueles com um conjunto de peças de Lego para montar o Lego do seu próprio rosto. Esse é o extremo da personalização e caracteriza de uma maneira muito bacana o tipo de experiência que você pode entregar quando enxerga a personalização por essa perspectiva. O segundo dos pilares é o modelo de negócio centrado no cliente. Pode parecer óbvio, mas quando a gente olha para o modelo de negócio das empresas, na maioria das vezes esses modelos de negócio não estão centrados no cliente. Esses modelos de negócio não colocam o cliente no centro da equação e constroem a experiência a partir dessa perspectiva. Eles o fazem de fora para dentro. Essa é a razão de insucesso de muitas e muitas empresas que criam produtos que poderiam até ser bons, mas que na hora de fazer a entrega que está prevista lá, na nossa dimensão de conveniência, acabam fazendo isso de uma maneira que não faz sentido para o cliente, porque a gente sabe disso. Quem manda nessa história toda, tudo que a gente faz de inovação só faz sentido
por causa desse carinha chamado cliente. Terceiro desses pilares, jornada do cliente. Isso se conecta, evidentemente, com os modelos de negócio centrados no cliente, porque quando a gente fala de jornada do cliente, a gente está falando de mapear qual é o processo, qual é a jornada desse cliente para consumir o que quer que ele consuma da gente. Mais uma vez, isso parece óbvio, mas a maioria das empresas estão pecando nesse aspecto, em entender aquilo que é importante pelos olhos do cliente e não pelo olhar de quem está entregando esse serviço ou de quem está entregando esse produto. O quarto pilar é atrito zero. Para a gente proporcionar uma boa experiência, a gente tem que tirar o atrito da equação. Não é possível entregar experiências com atrito. Por exemplo, a gente está vivendo a explosão das patinetes em São Paulo. E uma das razões pelas quais aquilo funciona tão bem é porque não tem atrito. Você baixa um aplicativo, usa o aplicativo para fazer a leitura do QR Code do patinete, o patinete está desbloqueado, você pega, anda e deixa aquele patinete onde você bem entender, basta deslizar o dedo no aplicativo e o seu patinete está bloqueado e devolvido para a empresa que empresta, que aluga ele para você. Empresas que têm tido sucesso em gerar inovação estão conseguindo retirar o atrito da experiência de consumo do cliente. O quinto pilar é o que eu chamo de indulgência. O que isso quer dizer? Nós vivemos num mundo absolutamente maluco. Estímulo de tudo quanto é lado, pressão de tudo quanto é lado, uma espécie de neurose por uma vida perfeita, em que a gente tem que ser perfeito em tudo, tem que dar conta do estudo, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da família, tem que dar conta da saúde, ser malhadão, malhadona, ir para academia, tem que fazer tudo funcionar com perfeição. A gente sabe que isso não existe. Mas, de alguma maneira, a pressão que a sociedade coloca dentro desse contexto faz com que, por exemplo, o Brasil seja o país mais ansioso e mais depressivo do mundo, por incrível que pareça. Isso tem feito com que as pessoas busquem pequenas indulgências no dia a dia. Isso é uma espécie de mecanismo de compensação. De um lado, eu estou atribulado, eu estou pressionado, eu estou estressado, e justamente por isso eu tenho direito a pequenas indulgências. E indulgências se relacionam diretamente com experiência. As pessoas buscam experiências que tragam para elas a sensação de prazer, a sensação de felicidade, que muitas vezes está sendo perdida nessa pressão do cotidiano. O sexto e penúltimo pilar é o que eu chamo de proposta de valor, que o exemplo que eu dei há pouco na fila exclusiva do raio-x de Curitiba ilustra com perfeição. Embora aquele serviço me custe R$ 299 por ano, a proposta de valor que me é entregue é infinitamente superior. A gente tem que parar de falar em preço quando está falando de experiência e falar em valor. Qual é a percepção de valor que eu estou sendo capaz de entregar para o meu cliente, porque isso vai determinar qual é o preço que eu vou poder cobrar por isso. E, por fim, o último desses pilares é o que eu batizei de empatia. Nada mais do que se colocar no lugar do outro. A gente fala de inovação e aí a gente começa com aquele palavreado todo, inteligência artificial, a gente fala de drones, a gente fala de machine learning, a gente fala de um caminhão de coisas. E aí, quando a gente olha para o mundo real, a gente vê que a empresa que ganhou um dos prêmios mais importantes da Europa do ano passado de inovação foi uma empresa chamada Tesco, que é uma rede de supermercados britânica, cuja grande inovação criada foi uma fila de check-out lento, para pessoas que não querem passar com aquela pressa, com aquele estresse, para pessoas que têm algum tipo de deficiência motora, para pessoas que são idosas, pessoas que não escutam bem, um caixa com atendentes treinados para lidar com essas pessoas, para que elas possam ter o direito, e isso é um direito delas efetivamente, de não viver nessa correria e escolher passar devagar por aquele caixa. Qual é a grande inovação? Empatia. Perceber aquilo que o nosso consumidor precisa para entregar isso para ele de uma maneira simples. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber nesses poucos minutos a aplicabilidade que eu imagino que esse framework pode ter para você. A minha proposta é que, a partir desse conjunto de pilares agrupados nessas três dimensões, você possa analisar as suas iniciativas de inovação e possa identificar aspectos presentes dentro desse modelo, dentro desse framework, que estão sendo contemplados. E aqueles que eventualmente não estejam sendo contemplados, que eles possam servir de inspiração para você ampliar a tua visão sobre os seus processos de inovação para aumentar a sua possibilidade de ter sucesso. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Alan Costa para falar com você de algo que pode até ser que você já saiba, mas eu acho que vale a pena repetir. O AAA lançou uma certificação em inovação e transformação digital, na qual eu serei pessoalmente
o seu mentor. A ideia é que ao longo de 4 encontros nós possamos percorrer toda a trajetória de como fazer transformação digital e inovação na prática. Minha ideia é compartilhar tudo aquilo que eu aprendi fazendo esse processo mãos na massa numa série de empresas por onde passei, para que você possa, ao final de cada aula e do curso propriamente dito, se transformar num protagonista em processos de inovação e transformação digital na sua empresa, na empresa em que você trabalha. Nós vamos utilizar frameworks extremamente práticos, hands-on, para que você domine essa história que todo mundo fala aí de inovação e transformação digital. Acredite, não é tão complexo quanto alguns querem fazer parecer, e é muito mais fácil de fazer isso se você tiver as ferramentas práticas, e é isso que eu quero te ensinar. Mas a principal notícia hoje é a seguinte: as vagas, felizmente, já estão acabando. Quando a gente lançou esse programa, a gente teve uma repercussão que a gente não imaginava nem nos nossos melhores sonhos, e eu quero te agradecer se você já é uma das centenas de pessoas que estarão conosco. Se você ainda não é, corre que ainda dá tempo. As vagas estão acabando, mas ainda tem algumas, tanto para a primeira fase do programa, que é uma fase em que nós vamos compartilhar conhecimento e interagir num grupo maior de pessoas, no curso propriamente dito. E se você entender que você precisa de uma mentoria direto comigo num grupo menor de pessoas, nós abrimos uma turma nova, porque a primeira turma já se esgotou, mas ainda tem algumas vagas na segunda turma. Então, corre lá que eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você tudo aquilo que eu sei para te ajudar nessa trajetória na direção de se tornar um profissional expert em inovação e transformação digital. Um grande abraço.